Oi, tudo bom? Meu nome é Nicole Cat, meu canal está começando mais um vídeo. Oi, meu povo, não repare a blusinha do outro vídeo. Nós estamos passando por mutirão de gravação aqui, uma madrugada. São 12h37 enquanto eu gravo esse vídeo, então tu já valoriza, já vai curtindo, se inscrevendo e ativando o sininho. No vídeo de hoje eu resolvi trazer uma polêmica, porque eu levo várias polêmicas lá pro meu Instagram, gente. Eu vou trazer hoje pra cá, que eu ainda não tinha trazido pra cá, que é sobre um livro que eu tô lendo, que tem despertado muito para um grande conflito interno, que é Para Ser Escritor. Eu tenho andado pesquisando bastante esse tipo de livros na Amazon, na Submarino, em todas as outras plataformas de vendas de livros, e eu encontrei esse, tava baratinho. Vou deixar o link dele aí na descrição para quem quiser, tá? E esse livro, ele tá sendo perfeito pra mim. Sabe aquele manual que você chega e você diz, eu preciso ler hoje? É ele. A minha leitura tá bem lenta, porque minha vida tá muito conturbada. Então eu não tô tendo tempo pra ler nenhuma outra coisa. Eu vou lendo aos pouquinhos, e pra vocês terem noção, eu grifo, gente. Os capítulos que eu já li. Agora que eu li 5 capítulos desse livro, ele tem muitos. Ele tem muitos assuntos. Ele aborda um universo, assim, pro leitor mesmo. A dedicatória foi o que me chamou a atenção, que é aos que foram, são e serão meus alunos. E aqui, na parte que eu vou comentar com vocês hoje, é sobre o conflito que existe entre o autor e o escritor. Vocês sabiam que existe esse conflito? Vocês conhecem, vocês já pensaram na possibilidade de existir um conflito entre o autor e o leitor? E o escritor? Gente, eu tô muito confusa. Sempre que eu entro nesse assunto, a minha cabeça buga, porque ela borbulha. É simplesmente ele me despertando para um universo que eu não tinha, sabe, notado. E faz muito sentido. Eu vou trazer alguns trechos para vocês e eu vou comentar sobre eles, tá? Hoje é mais pra fazer sua cabeça borbulhar, como a minha tá borbulhando e borbulha toda vez que eu leio. O primeiro trecho que eu quero comentar com vocês, pra vocês verem como eu tô estudando realmente esse livro. Olha o estado que tá, coitado do livro. Gente, eu não tenho pena. Eu escrevo mesmo, eu estudo mesmo, eu gosto de tirar do livro tudo que eu puder. E eu leio ali umas 12 vezes, que é pra ter certeza que eu peguei o conteúdo dele realmente. A primeira frase, né, diz assim: um escritor somente é escritor quando menos é escritor. No instante mesmo em que tenta ser escritor e escreve. Cara, isso parece confuso pra você? Me pareceu na hora, precisei ler várias vezes. E eu vou lendo os trechos seguintes e você vai entendendo o que ele está querendo dizer. Como assim, Nicole? Um escritor somente é escritor quando menos é escritor. Gente, a arte de escrever, ela é diferente da arte de ser autor, tá? Estamos falando agora da arte de escritor, né? Do escrever. Quando você escreve sem querer escrever, quando você não sabe como que fica um pouco complicado de explicar para quem não escreve, mas para quem escreve vai saber o que eu tô falando. Simplesmente flui. Simplesmente vai acontecendo e vai borbulhando, e você pega aqui o telefone e vai digitando, sabe? Ou no computador. Porque simplesmente flui. Para quem escreve, é incrível. E naquele momento que você vai escrevendo, sem se dar conta que você está escrevendo, você sabe que está escrevendo, óbvio. Mas sem se dar conta, sem muito planejamento, é ali que tu tá sendo escritor. Quando tu não percebe que tá sendo. Que não foi planejado, que tu não calculou minuciosamente tudo que tu tinha que fazer. É mais ou menos esse o sentido da frase. Mas tu vai relendo e relendo de novo, que vai abrangindo 1 milhão de universos. Próximo trecho. É um seguido do outro, tá? É como se estivesse lendo o parágrafo do livro para tu. Na absoluta solidão de seu ofício. Enquanto a mente elabora as frases e a mão corre para acompanhar-lhe o raciocínio. É escritor.
Vou ler os dois juntos agora pra tu ver como que eu falei agora super encaixou. Gente, durante o vídeo eu vou dar dando umas falhadas assim, porque eu tô muito cansada hoje. Então vocês perdoam a tia, que tem segundo de gravação sempre é muito pesado pra mim. Ai, bora. Um escritor, somente é escritor, quando menos é escritor. No instante mesmo em que tenta ser escritor e escreve. Na absoluta solidão de seu ofício, enquanto a mente elabora as frases e a mão corre para acompanhar-lhe o raciocínio. É o escritor. É quando simplesmente tu tá passando na rua, tu vê alguém tomando um sorvete, aí tu vê, tipo, tu vira aqui, tu vê um cachorro, mas na frente tu vê um ônibus, ali tu cria uma história, ou tu cria uma cena, ou tu cria uma referência pra pôr no teu livro. É quando a tua mente, ela cria, que a mente de quem tem o dom pra escrever é altamente incrível. Todo mundo tem esse dom, tá? Você só pode aprimorar ele. No caso, você só não tá aprimorando, porque você não escreve. Mas se você aprimorar, você consegue. Do seu jeitinho, com a sua forma de escrever, passando a sua essência. E aí, quando a tua mente cria, absolutamente a tua mão, absolutamente não, involuntariamente, a tua mão vai correr para escrever, ou para digitar, ou para anotar, porque como eu falei para vocês, eu tenho meu caderninho de inspiração, que é quando eu tenho ideias de temas que a minha mente criou, a história na cabeça. Eu só anoto, que é pra não perder o raciocínio, pra não perder a ideia, que quando eu bater o olho, eu lembro que a mente já criou, tudo pronto, entendeu? Na solidão de seu ofício, sozinho ali no seu trabalho, sabe? Só você, a sua mente, o papel, a caneta ou o telefone, que onde também me ajuda muito. Enquanto a mente elabora, sua mente vai criando as frases, o texto, a cena, e a mão corre para acompanhar. No caso, você vai eternizar aquilo, ou aquela referência, aquela frase, para que você possa usar no livro, enfim, no seu projeto, sabe? Escrevendo. E aí eu anotei uma, como é que eu posso dizer? Uma observação, que é a comunicação entre a mente e a mão. Eu acho isso incrível porque eu disse para vocês em alguns stories e aqui também no canal. Quando eu fiquei parada em conectar, eu escrevi umas primeiras páginas, parei 3 meses e comecei a escrever de novo sem olhar o que eu tinha escrito, só pegando ali os trechinhos finais. E quando eu fui ler tudo que eu tinha escrito, gente, tem uma conexão absurda. Porque a minha mente ela não lembrava de tudo que estava escrito, mas eu tinha uma certa ideia, sabe? E as minhas criações, o que eu queria escrever, estava batendo com o que eu já tinha escrito. Eu disse, cara, é incrível. Como quem já escreve, quem tem aquele costume, aquele hábito, né? Vai fluir. A ideia simplesmente vai fluir, vai conectar com o que você já tinha escrito. Ou com o que você está escrevendo ali mesmo na hora. E vai ficar algo bem bacana de ler, vai ficar algo bem bonito. Vai fazer muito sentido. Outro trecho que eu frisei é sobre a passagem do escritor pro leitor. Ela tem uma... como é que eu posso dizer? Uma linha onde você vai passar de escritor para autor, que é outro ponto totalmente diferente. Não é a mesma pessoa, era para ser, mas gera um conflito muito grande. A moto de todos os vídeos. Se você observar, todo mundo que escreve ele tem um conflito interno. A pessoa realmente muitas vezes põe a culpa no pobre do bloqueio criativo, mas não é, gente. É o conflito do escritor com o autor. E eu só fui entender lendo este livro. Vamos lá. Depois, já é o primeiro leitor, o primeiro crítico de si mesmo e não mais escritor. Eu vou pegar o trecho que vem antes para você entender. Neste espaço entre o pensamento e a expressão, vibra no ar um ser sutil, fato, e que terminada a frase, concluído o texto, se evapora. Nesse átimo, o escritor é escritor. Aí, e somente aí. Aí entra o texto que eu falei. Depois, já é o primeiro leitor, o primeiro crítico de si mesmo, e não mais escritor. Depois do texto todo finalizado, cansaço da gata, que terminou tudo, que concluiu, o escritor meio que vai embora. Ele simplesmente some, porque agora tudo começa a ser calculado. Tudo começa a ser minuciosamente planejado.
E aí ele vira o primeiro leitor, porque ele vai ler a obra totalmente completa. Ele vai ser o primeiro crítico de si mesmo. Ele vai começar a pontuar os erros, o que ele podia fazer melhor, o que ele pode aprimorar, sabe? Lapidando aquela sua obra. E já não é mais escritor, porque o escritor é aquele ato involuntário, aquele ato... Como é que eu posso dizer, meu Deus? Fique melhor para você entender. É aquele ato espontâneo. Achei a palavra. Escrever, você simplesmente senta e escreve. É igual a quem desenha. Simplesmente tá sentado lá, começa a rabiscar e fez um desenho, sabe? Escritor é realmente isso. Por que eu posso chamar de escritor, Nicola? Porque você está escrevendo involuntário. Eu acho que quando você escreve sem pressão, sem pretensão de fazer algo perfeito, e fazer isso e fazer aquilo, simplesmente escreve um versinho, uma frase bonita, que você diga, nossa, que frase. Ali você se tornou um escritor, porque você escreveu de forma espontânea, sem cálculos, sem planejamento, simplesmente aflorou de você, né, e externalizou. Enfim, eu acho que você não precisa ter lançado tantos livros para ser um escritor. Claro, esse grau de escritor vai se aprimorando com o tempo, mas a partir do momento que você consegue externalizar tudo aquilo que estava dentro de você de maneira natural, de maneira espontânea, de maneira sem planejamento, você passa a ser um escritor. Agora, se você vai ser um escritor publicado ou não, aí é uma outra história. E agora a gente vai passar para um outro texto que eu achei muito bonito também, que é Explodida a Bolha de Sabão, em que planava, começa a surgir o autor. Essa derivação vaidosa e arrogante do escritor. A gente tem muito aquele negócio de tem que ser perfeito, perfeccionista. A capa tem que ser a capa mais linda. A diagramação tem que ter um traço fino. Eu amo diagramação que tem traço fino. Diagramação que tem um traço fino, tem que ser bonito, tem que ter estética. A vaidade do escritor. No caso não é mais escritor, já é autor. Que ele planejou, que ele tem que dizer que foi ele quem planejou, que foi ele quem criou, que a obra é dele. Eu tenho muito isso de mim. Eu percebi isso em todos os meus vídeos, que eu falo muito sobre a minha obra. Algo que é meu, que eu lancei, que eu escrevi. Mas é o meu lado autora, e todo mundo tem o seu, não está errado, gente. Só que a gente precisa maneirar para que os dois andem juntos. E agora eu vou falar com vocês sobre o autor. É o autor que imagina o efeito que seu texto produzirá sobre os outros, não é o escritor. Como eu falei para vocês, o escritor ele escreve de maneira involuntária. Ele escreve de maneira espontânea, sem planejamento nenhum. Ele só escreveu. Às vezes ele nem sabe que escreveu. Tá tão no êxtase da coisa que ele tá aqui, ó. Quando vê, fez uma frase. Quando vê, fez um trecho lindo. Ou fez um pequeno poema, sabe? E ali, ele já não imagina, eu vou fazer isso aqui porque vai impactar tal pessoa. Não, às vezes só sai. Quando você faz algo pensando no efeito que vai causar nas pessoas, não é o teu lado escritor que tá falando. É o teu lado autor. Entendeu? Continuando. Sobre a sociedade, né? É o autor que sente prazer em ver seu nome estampado na capa de uma obra qualquer. É o autor que se regozija com um comentário positivo da crítica, que se enfurece com um comentário negativo. Como eu tô dizendo e tudo faz sentido, você vai vendo que vai se encaixando, o que faz tudo premeditado, né? O que faz tudo planejado é o autor, gente. O escritor, ele realmente é algo que escreve ali. Quando o texto tá finalizado, ele some. É como se fosse um transtorno de personalidade, sabe? E ali entra o autor, que é aquele dono do mundo, sabe? Aquele imperoso. Que ele tem que ser o dono, que ele se acha. A vaidade dele, ó, vai lá em cima, o ego também. Mas isso não está errado. Você tem todo o direito do mundo de gostar de ver o seu nome estampado na capa de um livro, gente. De ver pessoas falando bem do seu livro. Tem todo o direito do mundo de ficar chateada quando alguém falar mal do seu livro, de um poema, porque nem Jesus agradou a todos. Quem dirá nós, né? E para finalizar, eu quero deixar esse trecho aqui também falando do autor e do escritor, né? Juntos. Vamos lá. Mas qualquer um deles já deixou de ser escritor. Já abriu mão de total liberdade de escrever sem nenhum propósito.
e já começou a servir ideologicamente a isso ou aquilo. Para que isso faça sentido, eu vou ler o trecho anterior. E a depender da visão de mundo que o autor importa da cultura em que está mergulhado o corpo de homem ou de mulher, que ele dá suporte, fará uma literatura mais subjetiva e pessoal, ou mais objetiva e social. Agora volto para o trecho que eu li no começo, mas qualquer um deles já deixou de ser escritor. Tanto a literatura mais subjetiva e pessoal, ou mais objetiva e social, tá? Só dando esse parênteses para você entender o que qualquer um deles, tá? Já abriu mão da total liberdade de escrever sem nenhum propósito. Porque no momento que tu planeja, tu não tá mais sendo escritor, tu tá falando com autor. Escritor é a arte de escrever espontaneamente. Eu vou reduzir aqui por isso, né? E já começou a servir ideologicamente a isso ou aquilo. Ele já entrou naquele complexo dele de que ele tá servindo a um lado, de que ele tá separando ali, que o público dele é tal coisa, sabe? Se você achou isso incrível em quase 18 minutos de vídeo, é só a primeira página do livro. Eu li pra vocês a primeira página do livro. E o estudo dessa primeira página vai até essa parte aqui. Eu não vou prolongar porque o vídeo tá muito longo. Mas se você achou esse livro maravilhoso, eu tenho a recomendação dele pra você, tá? Isso aqui podia servir como mais uma resenha literária, mas eu acho que esse livro aqui ele merece ser conhecido por mais pessoas. Embora eu acho que ele já é conhecido, acho que cada pessoa, que cada escritor, né, se você me acompanha aqui, você escreve, ou se você gosta de escrever, ou se você acha bonito quem escreve, leia este livro. Ele é perfeito e aborda 1001 temas. Eu posso ir fazendo esse tipo de vídeo se você gostar. Então, se você quer mais vídeos como este, já deixa seu like, já se inscreve, já ativa o sininho, já comenta aqui embaixo o que você achou, tá? Me segue no canal, no Instagram, se você ainda não me segue, gente, eu tô muito bugada, mas é porque esse livro, ele me abre um negócio assim na cabeça que eu não sei o que é. O link de compra deste livro estará aqui na descrição e embaixo vai estar o link de compra dos meus livros, tá? E é isso, gente. Um beijo, até o próximo vídeo.